assunto de hoje é o uso da cannabis na pediatria, um assunto polêmico, e hoje a gente veio aqui para conversar, trazer informação de qualidade sobre esse assunto, e óbvio que a nossa doutora maravilhosa Ana vai nos trazer todas essas informações. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Muito bom ter aqui com você. Então, para a gente começar, queria que tu apresentasse a tua formação, falasse um pouquinho quem é a doutora Ana, para a gente entender esse contexto para chegar aí no uso da cannabis na pediatria. Claro, é um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Carla Morong, eu já sou formada há 3 anos. Desde então comecei a entender sobre a cannabis medicinal, né? Nós não temos essa matéria na faculdade, então é necessário um estudo à parte, né? E a cannabis medicinal ela pode ser usada em diversas doenças, né? Eu sou generalista, prescritora e acompanho diversos pacientes, desde idosos até crianças, que fazem uso e são muito beneficiados. Então, precisa ter um curso, precisa ter digamos assim, algo a mais, né? Cursos especializados pelo MEC, para poder realmente prescrever e acompanhar, porque precisa ter um acompanhamento de perto com esses pacientes. Perfeito. E quando a gente pensa na pediatria em especial, é utilizado, é recomendado? Em quais situações? Tem doenças específicas? Como que funciona essa abordagem? Sim, na pediatria nós utilizamos principalmente, né? Em epilepsias refratárias de difícil controle com as medicações tradicionais, né, com as drogas tradicionais. Utilizamos para dor crônica, para enxaqueca, também pacientes oncológicos que estão, né, fazendo uso de quimioterapia, radioterapia, que sofrem com náuseas constantes, vômitos constantes. É algo que faz muita diferença na vida desses pacientes. E também, né, no TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, transtornos neurológicos, né, que alteram a motilidade, a questão da neuroplasticidade dos pacientes, no desenvolvimento neuropsicomotor principalmente. Também nós usamos os fitoterápicos. Mas antes de tudo é importante entender que todos nós temos um sistema endocannabinoide. Então, partindo desse conhecimento, né, nós temos receptores que respondem às moléculas CBD e THC, né, as substâncias CBD e THC, que se ligam no nosso sistema endocannabinoide. E por isso que promove tanta alteração nessas doenças, nos sinais e sintomas dessas doenças, porque o sistema endocannabinoide ele promove equilíbrio, ele tem receptores, né, que promovem o equilíbrio no nosso organismo, tanto na parte do sistema nervoso central, quanto nas células, quanto na parte imunológica também, né? Então a gente consegue oferecer esse equilíbrio e tem diversas doenças como essas que eu falei que estão relacionadas ao desequilíbrio do sistema. Então, a partir do momento que a gente inicia o acompanhamento desses pacientes, né, nós conseguimos avaliar e acompanhar essa evolução. Então, nós programamos essa autorregulagem através dos fitocannabinoides. Olha só que sensacional. E como que como que se utiliza? Tem uma dosagem específica para cada pessoa? Como que é programado essa parte? Sim, essa é a parte mais importante, tá? Primeiro, ao iniciar o tratamento, precisa também iniciar mudanças do estilo de vida. Tá? A gente precisa passar e ensinar para esses pais, né, para os cuidadores, que essa criança precisa ter uma alimentação adequada, um sono adequado, porque tudo isso está relacionado ao sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide ele é um modulador do sono, do apetite, da memória, entende? Então, tudo isso está interligado. A partir do momento que o paciente tem indicação, né, para fazer o uso, pode ser um óleo, pode ser um gummy, tem várias abordagens, né, para oferecer para esse paciente. A gente acompanha ele e vê como que ele vai se desenvolver, né? Os sinais e sintomas vão diminuindo ou não, né? E tudo isso varia de acordo com cada paciente. Então, a questão do sistema endocannabinoide é individual, então o acompanhamento tem que ser muito de perto.
Então a gente passa, o paciente tem o meu contato, eu passo a acompanhá-lo, então semanalmente eu pergunto como está, o pai, a mãe, né, o responsável dá esse feedback, a gente vai regulando as dosagens e geralmente essas crianças elas já têm um acompanhamento, né, com o especialista, um neuropediatra, né, um pediatra, faz acompanhamento multidisciplinar. Então tudo isso é muito importante, né, nessa evolução, principalmente em determinadas doenças como o TEA, o TDAH, né, precisa desse acompanhamento multidisciplinar. Quando a gente pensa nessa parte, vicia, porque todo medicamento, até a tarja preta, a gente tem essa preocupação na psiquiatria. E falando em cannabis, existe um vício, existe uma dependência? Esse medicamento ele vai ser utilizado para sempre? Como que funciona? Sim, tem mesmo essas dúvidas, né, referente a cannabis, né? Quando a gente fala de fitoterápico, né, a gente está falando de substâncias que são extraídas da cannabis, que são parecidas com endocannabinoides, ou seja, substâncias que a gente já tem, entende? Então, quando fala sobre o vício, não é algo que se correlaciona nesse quadro, entendeu? Por quê? A cannabis apenas, os fitoterápicos, os fitocannabinoides, apenas estão ajudando a ativar um sistema que a gente já tem. Geralmente a gente usa por 2 anos e ainda consegue o desmame de várias drogas, tá? Como a risperidona, né? Algumas drogas para o tratamento epiléptico e acaba utilizando e desenvolvendo esse sistema. Porque esse é o objetivo, é ajudar com que esse sistema endocannabinoide que cada ser humano tem, fique em equilíbrio e assim esses sinais e sintomas regridem, né? Mas depende de cada paciente e o vício não é algo que condiz com a realidade, tá bom? Não é algo verdadeiro, é um mito. Perfeito, adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações, tanto conhecimento. Se você quer entender um pouco mais desse assunto, vai no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ana e lá você encontra o Instagram dela, fala direto com ela, agenda sua consulta, tira todas as dúvidas, né, doutora? Com certeza, vai ser um prazer te atender. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tem alguém aí na sua casa que ronca? O assunto de hoje é ronco, com a nossa otorrina, a doutora Cris. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada pelo convite, Mariana. O que precisamos entender sobre o ronco? Por que algumas pessoas roncam, por que outras não? Então, primeiramente, acho que é importante a gente saber o que é o ronco. O ronco é uma obstrução da via respiratória, ou seja, é um ruído causado à noite, né, durante o sono, causado pela vibração do nariz e a garganta, onde o ar passa entre o fundo da narina e a garganta, indo até ali a laringe. Depois que o ar passa para a traqueia, pulmão, não vai roncar mais. Então, ronca na via aérea superior, nariz e garganta. Então, é um ruído causado pela vibração que sugere que tem uma dificuldade de respirar durante o sono. Pode acontecer temporariamente ou ser um problema diário, incomodando o parceiro, sendo audível de outro quarto. Esse ruído, para você ter ideia, Mariana, pode chegar até 100 decibéis. Então, 80, 100 decibéis é um ruído muito alto, né? Desperta quem está do lado, às vezes audível da sala, do corredor, então começa a incomodar o parceiro ou quem está dormindo no quarto, às vezes até motivo de brigas, né? Se você vai dormir na sala. De casais, enfim. Mas é importante saber o que é o ronco. Então, é uma obstrução da via respiratória. Pode ser temporária, por uma crise de rinite, uma sinusite, né, um processo inflamatório viral, uma virose, um resfriado, ou diariamente, que é alguma coisa crônica, né, que aí a gente tem que investigar qual é a obstrução nesse nariz, nessa faringe, né, na hipofaringe, que é a parte de baixo da garganta. Quando a gente pensa em um tratamento, primeiro temos que descobrir qual é a causa. Isso. E qual é esse caminho percorrido para chegar na causa? Então, primeiramente tem que se fazer uma avaliação da via respiratória, ver se tem alguma obstrução, né, um desvio de septo, uma hipertrofia adenoidiana, que é mais comum na criança, né, na faixa escolar.
Mas em adultos, né, a gente tem vários fatores, né? É mais comum em homens, tem a questão do sobrepeso, tem as questões hereditárias, de histórias familiares, questão da arcada dentária, alteração crâniofacial. Então, adulto e criança são diferentes, as causas, né? E o padrão também de tratamento, né? O tratamento é direcionado para cada paciente e são diferentes. Né? Às vezes o paciente tem desvio de septo, às vezes ele tem um aumento de amígdalas, né? Uma hipertrofia amidaliana, que a gente tem que fazer cirurgia. Às vezes, geralmente é um tratamento combinado. Adulto, geralmente é um tratamento combinado. Às vezes é cirúrgico, às vezes é clínico, às vezes é só clínico, que a gente tem aparelhos que a gente usa, aparelho de pressão positiva, que a gente chama de CPAP. A gente tem aparelhos intraorais, que são aparelhos de dentista, são umas plaquinhas que a gente usa também, que é para apneias, e ronco também leves, então depende. Porque o ronco, geralmente a gente está associado também a um quadro de apneia. Então a gente tem que investigar, todo ronco tem que ser investigado, isso é importante. Tem que fazer uma avaliação da via aérea respiratória, o que está causando. Então existem alguns exames, exame clínico, uma vingeendoscopia nasal, que a gente chama uma nasofibrolaringoscopia flexível, que a gente coloca no nariz e desce, para a gente ver com a câmera, ver onde que tem essa obstrução. Tem o exame de polissonografia, que é um exame do sono, que faz durante a noite toda. Tem vários tipos de polissono também, para a gente identificar se esse paciente tem só ronco ou se ele tem uma apneia do sono. Apneia leve, moderada, ela tem graus. Então, a gente precisa associar tudo isso, exame físico, exame clínico, a queixa do paciente e para a gente direcionar um tratamento. E quando a gente descobre a causa, tem vários, dependendo da causa, um tratamento específico. Sim. Tens como falar para nós sobre alguns tratamentos? Então, assim, ronco, né? Então, o ronco diário, a gente tem que investigar toda a parte respiratória. O paciente, de repente, adulto, a gente tem um tratamento cirúrgico. Às vezes tem que oferecer um tratamento cirúrgico, às vezes associado mais a algum outro tratamento, que é o tratamento ortodôntico, que às vezes a gente tem que fazer combinado um tratamento, né, de alteração de arcada dentária. Às vezes tem que também colocar um aparelho intraoral, que a gente usa para ronco também. Isso em adulto, então perda de peso, aí entra todas as medidas de higiene, né, do sono também, e as medidas também para melhorar o ronco, né, dormir de lado, não comer e deitar, né, perder peso, né. Também nós temos tratamento com fono, né, com fono para melhorar essa faringe do paciente. Então, em criança já é diferente. Em criança a gente tem, a maioria dos casos é pelo aumento de adenoides e amígdalas. Então, em 90% dos casos, se o paciente ronca, a criança ronca diariamente, sono agitado, se mexe muito, às vezes tem outros distúrbios do sono associado, porque o sono é assim, o distúrbio do sono geralmente associa a outros distúrbios. A criança, então, às vezes tem um sono agitado, tem ronco, tem um bruxismo do sono, então a gente tem que ver toda ela e tratar. O tratamento geralmente nas crianças que têm ronco persistente é aumento de adenoide de amígdala e rinite alérgica. Também a gente não pode esquecer da rinite alérgica. Essas são os três mais comuns e mais importantes. Geralmente o tratamento é cirúrgico e tratamento também clínico, né, para rinite, fonoaudióloga, ortodontista também, porque às vezes tem uma alteração já de arcada dentária devido à respiração bucal. Então, doutora, são vários tratamentos, adorei geralmente combinados. Adorei entender um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tantas informações e até a próxima. Obrigada também pela participação, pelo convite. Vamos falar sobre climatério com a nossa endocrinologista, doutora Marina. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Um tema que está na boca de todo mundo, tá na né? boca de todo mundo, climatério só e menopausa. As pessoas não têm tantas informações Não. e têm muitas dúvidas. Exatamente. Falam sobre isso, acho que é isso, acho que é aquilo, acho que estou entrando, então eu quero saber. Exatamente. Idade, os sinais, Então, tá bom. conta tudo para nós. Vou contar tudo para vocês. Bom, primeiro a gente tem que pensar que hoje a nossa expectativa de vida, né, tanto do homem quanto da mulher, é muito maior. Então a gente vive mais. Né? Então, se a gente for ver, talvez a gente viva muito mais tempo na fase da menopausa do que na fase em que os nossos hormônios estão lá bombando e a gente está lá com a fertilidade ótima, né? Mas, então a gente tem que viver essa fase
com muita qualidade de vida. Se a gente vai viver mais tempo nessa fase, vamos vivê-la bem, né? Então, o que é o climatério e o que é a menopausa? Na verdade, o climatério ou transição menopausal é o estágio antes da menopausa, tá? Então, ele pode durar ali até 8 anos antes da menopausa aparecer. E a menopausa, a gente chama que é um diagnóstico tardio. Por quê? Porque ele é dado 12 meses da ausência da menstruação. Depois de 12 meses, a gente fala, você está na menopausa. Mas os sintomas já começam até 8 anos antes. Então, a gente tem que se preocupar com essa fase. Por isso, muitas pessoas começam, eu acho que eu já estou entrando na menopausa, na verdade é o climatério. É o climatério. E são os sintomas ali. Então, para a gente dizer menopausa, 1 ano. 1 ano sem menstruar. E aí a gente está na menopausa, né? Propriamente dita. Mas aí os sintomas, os temidos calorões, o ganho de peso, né? A oscilação do humor. Então, aquela mulher que parece que está naquela eterna TPM. Fala assim, eu nunca tive TPM, mas agora eu estou tendo, né? Então, isso também é sintoma da transição menopausal, do climatério. E daí você falou sobre algo bem importante. A gente vai ficar um bom período da vida, até às vezes mais tempo do que, né, fora desse período. E a gente precisa ter qualidade de vida nessa época, nessa fase. E o que a gente pensa aí em qualidade de vida? O que a gente pode fazer para essa mulher, né, passar esse período da vida bem feliz, controlada? Exatamente. A gente já pode começar muito tempo antes, tá? Então, a gente lá nos 25, 30, a gente já pode começar a se preocupar com essa fase e já tomar ações que podem impactar naquele momento. Então, atividade física, controle do peso, uma alimentação equilibrada, eles vão ter impacto nos sintomas da menopausa, tá? Então, vai te ajudar a controlar, né? O tratamento mesmo, o efetivo, é a reposição hormonal, né? O que acontece com a reposição hormonal? Nem todas as mulheres podem, existem critérios, existem contraindicações e a gente tem que respeitar também o que a mulher quer, porque muitas mulheres têm a informação, sabem dos sintomas, sabem que precisam da reposição hormonal, mas elas não querem. Então, a gente também tem que respeitar essa mulher. Então, eu brinco com as meus pacientes, eu falo, a gente tem aí 3 pilares para conseguir controlar esse climatério e essa menopausa. A atividade física, a alimentação e uma boa qualidade do sono. Se a gente tiver os 3 alinhados, qualquer coisa que a gente fizer depois, ou até mesmo a terapia hormonal, ou a gente vai driblando os sintomas com algumas outras medicações, o efeito vai ser melhor. Sensacional. Então, saber que... a gente sempre fala sobre isso. Quanto antes, melhor. Porque se a gente vai deixar para se preocupar lá quando começa a vir aqueles sintomas, ele já vem bem mais forte e já está tudo bagunçado, ali o terreno já está, né? Exatamente. Então, se a gente começa a se organizar para esperar esses sintomas já com tudo mais equilibrado, a gente passa essa fase de uma forma mais tranquila, é isso? Muito mais tranquila, muito mais tranquila. Então, sempre prestar atenção na sua alimentação, né? Na prática de atividade física. E mulher precisa de músculo. Mulher precisa trabalhar a musculatura. A gente já tem uma tendência a perder dificuldade no ganho muscular, tá? Então, a gente tem que trabalhar esse músculo, a gente tem que se preparar para essa fase, porque nesse momento o músculo, eu falo isso dentro do consultório, vale ouro, tá? Então, ele vai te ajudar no controle dos sintomas, a proteger seu osso, a preservar a sua mobilidade, porque a gente vai perdendo, né? Então, a gente não pensa quando a gente é mais jovem que talvez atravessar uma rua vai ser mais difícil, pegar uma sacola no chão, né? Então, para essa fase é de extrema importância. E quando a gente pensa nessa fase, tem uma idade esperada, doutora? A média da mulher brasileira para entrar na menopausa é de 48 a 52 anos. Essa é a média em que as mulheres começam a apresentar os sintomas e vem essa ausência da menstruação. É mais ou menos de 48 a 52 anos. E é uma fase onde as mulheres reclamam muito. E isso está ligado, de repente, a essa mulher não ter se programado lá no começo? Mari, não dá para falar que é por falta de programação dessa mulher, porque realmente é uma fase que ela é muito individual. Tem mulheres que falam, nossa, não senti nada. Eu não confio muito. Eu acho que se a gente perguntar para essa mulher, alguma coisa a gente vai achar que ela sentiu.
mas muitas não têm os sintomas mais esperados, né? Aqueles calorões que são chatos, que atrapalham o sono, o ganho de peso, como eu tinha falado, diminuição da libido, né? Então, elas acham que elas não tiveram sintomas, tá? Então, não só se preparar, né? Mas é muito individual. Então, essa fase pode vir, como eu te disse, a mulher não sente nada e a outra sentir tudo. Tá, então a gente tem que avaliar cada paciente. E esse sintoma que é o sintoma mais comum, que é o calorão, como é a causa? O que faz com que esse calorão aconteça no corpo? É a queda do nosso estrogênio, tá? Ele é responsável pela regulação da nossa temperatura, lá no centro da temperatura. Então, quando ele cai, a mulher começa, esse centro da temperatura começa a ficar desregulado. E aí a gente começa a ficar com aqueles calorões que eles são bem específicos. Geralmente em tronco superior, ficam com as bochechas mais coradas, tem mais suor na cabeça, elas reclamam muito, meu cabelo, olha, tá tudo molhado, né? Eu molhei o lençol, o travesseiro, né? Eles têm uma característica também de aparecer mais no período noturno, na madrugada, né? Então acaba atrapalhando o sono também, né? Então é por essa questão do nosso estrogênio. E não tem o que fazer em relação a isso? Reposição hormonal, né? Controle disso. Existem algumas outras medicações que a gente pode também administrar caso a mulher não queira ou não possa fazer reposição hormonal, né? Mas a gente já sabe que diminuição da bebida alcoólica, prática de atividade física e alimentação tem impacto no controle desses sintomas. Adorei. Obrigada por Imagina, dividir que tanto é conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima. Até mais. Cirurgia de mama e a amamentação. Será que a mulher que põe prótese de silicone, que diminui a mama, consegue amamentar? Nada melhor do que uma cirurgia plástica para tirar essas dúvidas. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Inara. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar um pouquinho esclarecer as dúvidas. A gente sabe que muitas mulheres têm sonho de amamentar, mas acabam engravidando tardiamente e já passaram por alguns procedimentos, muitas vezes colocaram prótese de silicone ou diminuíram mama. E eu queria entender como que funciona essa relação. A mulher que colocou silicone, ela consegue? Quando que realmente não vai ser possível amamentar? Conta tudo pra nós. Então, primeiro a gente tem que dividir duas situações assim. A gente pode só fazer uma cirurgia de colocação de prótese, onde a gente faz uma incisão, não mexe em nada na mama e introduz o implante. Então, a gente não mexe na estrutura da mama, não vai comprometer a parte glandular que vai ser requisitada para amamentar no futuro. Então, a chance de não conseguir amamentar por causa de uma prótese simples, que a gente chama, é muito baixa. Não vai ter uma repercussão ou uma dificuldade maior. Então, essa é uma das cirurgias mais feitas no Brasil e no mundo, que é a prótese simples, colocação de prótese, que vai atrapalhar muito pouco. Eventualmente, há casos assim que as pessoas podem falar que teve compressão da glândula ou que não conseguiu amamentar e tinha prótese, mas aí também não tem um estudo que vá comparar, por exemplo, se a pessoa já poderia amamentar ou se era uma dificuldade própria, assim, não tem como a gente poder fazer esse comparativo. E o outro grupo de cirurgias, de amamentação, se refere à questão da cirurgia, uma outra cirurgia quando se faz a abordagem de ressecção de tecido da mama. Quando a gente faz uma mamoplastia redutora, por exemplo, a gente vai lá, não coloca prótese, por exemplo, nem tem a ver com a prótese, tem uma mama muito grande e resseca uma grande quantidade de tecido. Então, essa mulher, como ressecou muita mama, ressecou glândula, ressecou tecido mamário, essa mulher tem chance de não conseguir amamentar. Não é sinônimo, fez a cirurgia, reduziu e não vai amamentar. Ainda assim ela pode amamentar. Não tem um número exato assim, porque isso tudo depende do tecido mamário, da própria genética da paciente, de quanto de tecido foi retirado. Então isso é diferente. E tem ainda nesse mesmo raciocínio, assim, quem faz a mastopexia, que a gente chama, que é levantar a mama, sai um pouco de tecido, aí sim coloca prótese, e essa também vai depender de quanto de tecido de mama a gente ressecou e tirou que possa comprometer uma amamentação. Eu vejo muitos
profissionais falando a respeito, às vezes até consultores de amamentação, a prótese atrapalhou. Eu tenho prótese e amamentei 4 anos. Então, sou um caso onde tive uma produção de leite grande, não tive problema nenhum. Então, como a gente vê uns diagnósticos que não são coerentes, né, doutora? Exato. Assim, dizer que vai colocar prótese e não vai amamentar, isso é mito. O que acontece assim é exatamente esse o raciocínio. A gente tem que ver o quanto de tecido de mama que a mulher perdeu. Então, se perdeu 90% de mama, a chance de conseguir amamentar aí é menor mesmo. Então, até por isso que quando a gente vai operar, por exemplo, meninas muito novas, que já tem aquela genética de mama muito volumosa, muito grande, esse é um dos principais assuntos que a gente aborda. Tipo, a mulher deseja uma mama bem pequena, reduzir muito, tem aquele trauma todo. É um dos assuntos mais importantes, assim, dizer, olha, se um dia tu for amamentar, corre o risco de não conseguir, porque vai retirar quase toda a mama, né? É bem importante, porque... Fundamental. Passa essa fase, assim, que não tem idade ainda para ser mãe, mas já sofre toda essa questão da estética, né? E aí é bom já conversar e alinhar tudo isso. Outra situação que surge, até algumas perguntas, é sobre a sensibilidade. Como eu já mexi, eu não tenho sensibilidade, vai ser tranquilo para amamentar. Isso é mito ou é verdade? Então, isso é mito e é verdade. Assim, se a gente coloca uma prótese simples, não tem alteração na sensibilidade, porque a gente não mexe na areola, nem no mamilo, nada. Quando a gente faz uma mamoplastia redutora, que é diminuir a mama, a gente necessariamente corta ao redor do mamilo, da areola, e pode comprometer, sim, a sensibilidade. Essa sensibilidade, ela pode em até 1 ano retomar, voltar, ou parte dessa sensibilidade, às vezes, fica um pouco alterada. Mas também não é regra, porque vai depender bem como cortou, quanto cortou, como é que foi acomodado esse tecido. Então, assim, é mito dizer como uma regra, sabe? Dizer, olha, mexeu, não vai ter sensibilidade. Não, pode ter e muita sensibilidade ainda. Isso vai variar muito de acordo com o formato, com a mama, de qual cirurgia foi feita também. Então, tem que ter muito cuidado, assim, com essas informações, porque às vezes a gente estereotipa, né? Faz não, botou prótese, não amamentou, mexeu na areola, não tem sensibilidade. Não é assim. Depende muito, assim, como é feita a cirurgia, a constituição da mama também, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é muito individual. Então, isso que a gente sempre chama atenção, assim, também. Esse cuidado de poder ter a individualidade de cada problema ou que possa vir a ter quando a gente vai operar uma mulher que queira mexer na mama, né? Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento, tantas informações conosco e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos falar sobre saúde mental materna, mamães de plantão. Eu trouxe aqui a nossa psiquiatra, a doutora Fábio, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. Fábio, para a gente começar, eu queria entender o que precisamos saber sobre saúde mental materna. Então, eu acho que para começar, assim, a gente pode introduzir pensando que a gestação e o puerpério para uma mulher são momentos da vida, às vezes muito esperados, às vezes inesperados, às vezes com uma estrutura bem montada, né, com rede de apoio, com aquela gravidez desejada, outras vezes não, outras vezes como um susto, como uma surpresa. Então, só isso, né, já é motivo muitas vezes para abalar a parte emocional de uma mulher, de uma mãe, né. E aí a gente combina isso a todos os outros fatores possíveis, genéticas, né, que às vezes são mais compatíveis com doenças mentais, vulnerabilidade biológica, outras influências como pessoas que já tiveram depressão antes ou já tiveram outros transtornos psiquiátricos antes da gestação, elas estão mais suscetíveis a ter alguma outra patologia ou algum outro transtorno na gestação e no pós-parto. Então, só por isso a gente já tem que ter mais atenção, né? Pessoas que já tiveram uma história psiquiátrica pregressa
ou que tem uma hereditariedade, uma história familiar já de doenças psiquiátricas ou de doenças do pós-parto, são mulheres que a gente tem que ligar mais o radar, tem que ficar mais atenta aos sinais, né? E fora isso, as mulheres que não têm essa estrutura, que a gente considera uma estrutura saudável, que protege de alguma possível patologia. Então, o que seriam os fatores protetores, né? Ter um bom vínculo com o parceiro, ter uma gravidez desejada e planejada, ter uma estrutura financeira que vá dar conta dessa gestação, desse puerpério, desse afastamento laboral que muitas vezes vai vir, né? Ter vínculos, ter apoio, saber que vai ter uma rede ali para quando esse bebê nascer, né? Ela vai poder ter a ajuda de alguém, de algum familiar, ou também pessoas da saúde, né? Eu tenho meu pediatra, eu tenho a minha obstetra, eu tenho esse caminho aberto para fazer as minhas trocas. Isso são fatores protetores, mas a gente sabe que ter isso, hoje em dia, no nosso país principalmente, é privilégio de pouquíssimas mulheres. Então, o que a gente mais vê é desestrutura nesse lado e a vulnerabilidade biológica e genética que a parte hormonal da gestação e do pós-parto também influenciam. Então, a mulher, só por ser mulher, ela já tem mais propensão a alguns transtornos psiquiátricos. Por quê? Por causa dos hormônios femininos. Como esses hormônios na gestação, eles se elevam bastante, outros reduzem, e no pós-parto tem uma redução abrupta de muitos hormônios femininos, então isso também favorece com que surjam esses transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. E quando a gente pensa em sinais, como nós, a paciente, consegue enxergar e também ao redor, o marido, a mãe, a família, quais os sinais a gente pode citar de que aquela paciente precisa de uma ajuda psiquiátrica? Então, isso é bem importante de a gente, assim, também não ir para o excesso de diagnósticos, né? Mas ter essa sensibilidade, né? Muitas vezes a mulher, como ela romantizou algumas vezes a maternidade, ou como ela desejou muito aquele bebê, quando o bebê nasce, às vezes ela não sentiu toda aquela alegria, aquele amor espontâneo que as pessoas pintam que ele vai surgir quando o bebê nasce, né? E que a gente já sabe que isso é uma romantização muito da maternidade. Então, muitas vezes, por todas essas frustrações, ela já fica se sentindo ansiosa, angustiada, entristecida, né? E muitas vezes ela não vai se sentir segura ou aberta para falar sobre esses sentimentos. Então, como dá para a gente ir captando as pessoas que estão na volta dessa mãe, dessa nova mãe, como é que elas podem ir percebendo, né? Um pouco, né, de tristeza, de insegurança e de choro é considerado normal num pós-parto imediato. Então, até 2 semanas, tem algumas mulheres que realmente vão ficar mais chorosas, mais inseguras. As pessoas da volta vão estranhar um pouquinho, aquela pessoa não era assim, era uma mulher mais segura, mais decidida, agora está mais insegura, né? O que está acontecendo? Então, é o período onde a gente já tem que começar a ficar mais atenta, né? Se isso se prolonga ou se intensifica, aí sim a gente precisa levar para uma avaliação, né? Para um acompanhamento. Por quê? Porque possivelmente está se agravando os sintomas dentro dela. Ela pode estar sem vontade de cuidar do bebê, sem vontade de cuidar de si mesma, não conseguindo dormir mesmo quando o bebê dorme, ou por preocupação excessiva, ou por não conseguir desligar a cabeça. Ela pode estar sentindo uma ansiedade muito intensa internamente, que deixa ela com um estado de tensão, de alerta, onde ela não consegue desligar. E fora a privação de sono, fora os desafios da amamentação, né, que muitas mães encaram, essas dificuldades e que a gente sabe que não é fácil, né? Então, tudo isso misturado pode estar agravando esse quadro e aí sim a gente pode entrar numa depressão pós-parto, né? Então, eu acho que observar essa pessoa, principalmente quem está em contato imediato, conversar, perguntar, né, ver se sai alguma angústia para realmente poder ir orientando a procura da ajuda. Quando a gente pensa nessa ajuda, muitas vezes as mães ficam com medo. O médico vai me passar algum medicamento e eu estou amamentando e não posso tomar o medicamento.
Como que é essa relação, Fábio? Isso é bem comum, Mari, assim, praticamente todo dia, né, que eu recebo, agora eu tenho recebido mais puérperas, gestantes, então a maioria me fala, eu não vim antes porque eu não queria tomar remédio, porque eu ia ter que parar de amamentar, né, é bem comum realmente, assim. Então, até os profissionais, assim, psicólogas muitas vezes orientam isso, até obstetras, até por um desconhecimento. Por quê? Porque antigamente não se fazia realmente pesquisas com gestantes ou com lactantes, né? Então, não se dava remédio para ver se ia causar um prejuízo no bebê. Hoje em dia, com os estudos e com as medicações mais modernas, se viu que mesmo mulheres que estavam medicadas, que precisaram usar medicamento porque às vezes estão em uma patologia mais grave, né? Mulheres, por exemplo, bipolares graves, esquizofrênicas, transtornos psiquiátricos mais severos, precisam de tratamento para proteger aquela mulher, realmente, para que ela não, às vezes, cometa algo muito grave contra ela, contra a criança. Então, se percebeu que tem medicações que não causaram nenhum problema na criança. E hoje em dia a gente também consegue monitorar melhor isso, até com exames de sangue, né? A gente fica em contato com o pediatra que está acompanhando a criança, né, daquela mãe que a gente está tratando. Então, olha, se tu vê sinais de sedação, se tu perceber algum outro sinal, vamos ficar trocando, né, para ver se essa medicação está na dose adequada e é a medicação adequada para aquela mãe. Então, tem medicações mais seguras. Hoje em dia, para praticamente todos os quadros psiquiátricos, a gente tem tratamento seguro no pós-parto. Então, dá para essa mãe ficar bem. Eu sempre digo, é a fase que tu tanto quis, né? Muitas mães desejaram tanto estar ali com o seu bebê no colo e tão mal, tão tristes, tão desesperadas, tão ansiosas. Né? Não precisa. Vamos fazer dessa fase uma fase um pouco mais prazerosa, porque já tem os desafios normais de não dormir, de ter as dificuldades com o bebê e tudo mais. Além disso, ainda estamos falando de uma mãe doente, não estamos falando de uma mãe que não tem força o suficiente, que não é firme, que não deu conta. Não, estamos falando de uma doença. Então, vamos tratar essa mulher para ela ficar bem, para cuidar desse bebê, né? Adorei, Fábio. Obrigada e até a próxima. Até, obrigada também. O tema de hoje é um assunto que está super em alta, taping no pós-parto. E óbvio que é a nossa fisioterapeuta maravilhosa que vai nos ajudar a compreender tudo sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Mi, o que a gente precisa entender sobre o taping no pós-parto? Toda puérpera pode usar? Como que funciona? Quais os critérios para esse assunto? Então, Mari, a questão do taping pós-parto, do taping no geral, ele está bastante em alta, apesar de ser um recurso que os fisioterapeutas utilizam já há muitos anos. Ele vem aparecendo mais, até eu acho que por conta das redes sociais e tudo, então vem aparecendo muito mais hoje em dia, e também por conta da indicação, da prescrição dos obstetras, né, em relação à colocação do taping. Há alguns anos as mulheres saíam do pós-parto, colocavam a cinta e tudo mais, porque precisavam de uma estabilidade no abdômen, um conforto por conta, né, desse abdômen estar mais flácido, da saída do bebê. Então, essa desestruturação da mulher no pós-parto fazia com que ela tinha essas queixas no abdômen. Então, uma certa compressão sempre é muito bem-vinda nesse pós-parto. E o taping, ele caiu como uma luva para essa função. Mas não é todo mundo que vai aplicar, porque ele é determinante de um atendimento da fisioterapia. Então, quando a gente decide colocar o taping numa puérpera, a gente fez toda uma avaliação fisioterapêutica, a gente olhou o abdômen, a gente está avaliando membros inferiores, as mamas, o assoalho pélvico. Então, é todo um atendimento que a gente faz, e dentro desse atendimento, a gente vai colocar o taping também como mais um recurso. Eu falo isso por quê? Porque muitas mulheres acham que é só o taping pós-parto, e eu recebo muito isso nas redes sociais, WhatsApp. Você aplica taping? Então hoje não é só você aplica taping, né? Nunca foi você só aplica taping. Você vai fazer um atendimento que vai incluir todas as funções musculares, né? Todas as funções
desta puérpera para que ela recupere o seu corpo o quanto antes, para que diminua os seus desconfortos, e você vai usar o taping também como um recurso associado aos outros para trabalhar esse abdômen na puérpera. Então ela já sai com mais conforto, com mais estabilidade, e ela vai ficar com essa bandagem aplicada. O que eu considero assim extremamente importante é que os fisioterapeutas que vão aplicar essas bandagens no pós-parto, além de serem especialistas na saúde da mulher, que é uma área específica da fisioterapia, eles também precisam de treinamento adequado, de cursos, né, de uma especialização adequada para usar a bandagem, porque senão ele pode causar danos. E aí faz lesão, faz bolha, pode deixar mancha, tudo isso por más colocações, né? Falta de treinamento adequado, falta, né, de interesse em uma especialização. E muita gente acaba olhando nas redes sociais e acha que olha a bandagem, olha aquela imagem, aquela figura e acha que já sabe colocar, né? E acaba fazendo isso sem treinamento. Então, a gente precisa de uma conscientização, né, enquanto profissão, enquanto equipe, para que a gente só traga o benefício para essa puérpera, porque a gente tem muitos benefícios, né? Faz controle de fase inflamatória, se tem uma cicatriz, o taping ajuda essa cicatriz a ficar melhor, né? Dá essa segurança, então ela já sai a gente aplica no leito, então quando ela levanta do leito, ela já levanta, nossa, que conforto, já estou me sentindo muito melhor, já estou muito mais adaptada, dá uma caminhada com ela, então ela se sente realmente muito confortável para ir para casa, mas ela vai ficar 7 dias com a bandagem, então o fisioterapeuta precisa estar em acordo, observando, cuidando para que ela não tenha nenhum problema, né, nenhuma lesão, nada disso nesse momento. E qualquer puérpera pode usar? Tem critérios para isso? Então, aí a gente vai fazer o nosso atendimento no puerpério, então ela combinou com o fisioterapeuta, a gente vai lá mais ou menos umas 24 horas no pós-parto, a gente vai avaliar o abdômen, a gente vai avaliar a pele, pode ser que a gente tenha uma puérpera que tenha alergia a bandagens, ou uma puérpera que esteja com o abdômen extremamente flácido, e isso pode fazer com que a bandagem deslize incorretamente e faça alguma bolha, alguma lesão. Então, tudo isso é avaliado. Na verdade, por exemplo, a questão de alergia, o quanto antes melhor, né? Porque de repente você já exclui o taping como um recurso no pós-parto para as mulheres que são mais alérgicas. Mas qualidade da pele, tudo isso a gente vai avaliar naquele momento. Então, por isso que é importante o treinamento, por isso que são importantes as formações, por isso que o profissional precisa estar dentro da saúde da mulher e entender tudo que ele precisa avaliar, e dessa forma ele vai conseguir definir o que é ou não importante para aquele momento. E quando a gente pensa nessa semana que a mulher vai passar com o taping, são 7 dias ali, como que funciona a parte da higiene, banho, a bandagem ela é retirada, o profissional tem que voltar novamente ou toma banho com a bandagem? Como que funciona essa parte, Mi? Eu sempre oriento que ela tenha cuidado no banho, porque como a bandagem vai ficar colada no abdômen, ela precisa ter alguns cuidados. Às vezes, quando entra muita água, pode acumular em alguns pontos e isso pode favorecer lesão naquele local. Então, a gente não quer que isso aconteça. O que eu peço para elas? Para colocar um papel filme, para proteger aquela área, proteger aquela região. E ela pode tomar o banho dela, mas são aqueles 7 dias que ela vai estar mais protegida. Não tirar sozinha, porque às vezes, não, não precisa mais um atendimento, eu vou tirar. Não, a gente já inclui nesse processo de atendimento ao paciente que ela também faça um segundo atendimento, e esse segundo atendimento nós vamos ou até o domicílio, ou ela vem na clínica, no consultório, e a gente vai fazer um segundo atendimento, olhando todas aquelas funções, abdômen, assoalho pélvico, mamas, movimento, e retirar a bandagem. Então, a gente, por exemplo, eu quando faço isso, eu tenho a segurança de que eu estou cuidando da pele, eu estou fazendo a retirada, né? Se tiver alguma intercorrência, eu já estou ali para oferecer assistência. Então, é sim importante que elas procurem o fisioterapeuta nesses 2 momentos. Isso normalmente já é alinhado
durante, né, uma pré-consulta, uma conversa, antes dos 2 atendimentos. Mas sim, o fisioterapeuta precisa estar presente. E existe algum caso dessa puérpera colocar novamente as faixas ou é só esses 7 dias e é isso? Então, nesse pós-operatório, nesse pós-parto, que pode ser um pós-operatório virtude de uma cesárea ou de um parto normal, então nesse pós, ela pode sim recolocar. Isso também vai depender da avaliação. Então pode ser que você 7 dias depois vá avaliar uma puérpera e você vai encontrar uma puérpera com muito edema nos membros inferiores. E você tirou, né, a bandagem do abdômen, o abdômen tá bonitinho, tá ok, mas ela ainda tá com queixa de instabilidade, ela ainda tem uma dor embaixo do ventre. Então são indicações de que você pode recolocar a bandagem. Normalmente eu não recoloco dessa mesma forma, cobrindo todo o abdômen. E aí nós vamos identificar áreas que possa colocar, áreas que deixem livre, formatos onde a bandagem deve ser cortada, formatos... às vezes fica um formato naquelas tirinhas, né, que a gente chama de caudas. A gente pode colocar mais ou menos tensão na bandagem. Então, tudo isso parte do fisioterapeuta entender o recurso, entender como ele vai utilizar esse recurso e também entender da necessidade da puérpera naquele momento, da queixa dela naquele momento. E aí ele vai utilizar a bandagem como um recurso associado a tantos outros, para diminuir, para dar mais conforto e reduzir essas queixas. Nossa, sensacional, Mi, que recurso grandioso e maravilhoso para as nossas puérperas. Adorei, obrigada por dividir tanto conhecimento conosco e até a próxima. Até a próxima, obrigada. O assunto de hoje é apendicite na infância e óbvio que quem vai nos trazer todas as informações sobre esse assunto é a nossa cirurgia pediátrica, doutora Ana Laura. Bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Mari. Então, o que é o apendicite? O que a gente precisa entender? O que acontece na infância que a gente vê tanta recorrência e os hospitais sempre trabalhando e operando essa situação? Então, a apendicite ela é a inflamação, né, do apêndice secal, né? E ela vai começar como uma obstrução ali da entradinha do apêndice, que é como se fosse uma rua sem saída ali do intestino, né? E quando tem alguma obstrução, ele começa a ter uma hiperproliferação de bactérias dentro dele, que inicialmente começa o processo apenas, né, com o apêndice inchado, vermelhinho, né? Mas se não for tratada nessa fase mais inicial, a apendicite pode complicar, né? Ela pode perfurar o apêndice, fazer um abscesso, que é quando a gente tem uma secreção purulenta ali ao redor do apêndice, e se não for tratada mesmo nessa fase, ele chega numa fase mais complicada, que a infecção vai se disseminar para o corpo inteiro e a gente chama isso de sepse, né? A criança pode chegar para a gente já em sepse. E isso é muito recorrente. Tem alguma causa por que isso acontece com algumas crianças, outras não, ainda bem, mas tem algo que causa? Assim, a causa, né, vai ser sempre essa obstrução da entradinha ali do apêndice, né, do lúmen apendicular. Pode ser por um pedacinho de cocô que trancou ali, que a gente chama de apendicolito. Pode ser por uma hiperplasia ali, né, um aumento do tecido linfóide. Então, como se fossem aquelas ínguas que a gente tem dentro da barriga, também podem ter ela aumenta de tamanho quando a criança está com alguma virose, tem contato com algum vírus. E isso pode acabar fechando ali a entradinha do apêndice. Pode ser um pedacinho de semente ou algum outro corpo estranho que trancou ali na entradinha do apêndice. Não tem como a gente saber qual criança que vai ter apendicite e qual que não vai ter. E não tem como a gente prevenir ela, infelizmente, né? O que a gente pode fazer é identificar ela de forma precoce para que a cirurgia seja realizada na fase mais inicial. E como que é essa identificação? Quanto mais velha a criança, mais fácil costuma ser da gente identificar. O desafio realmente é nas crianças mais novas, né? Então, a criança mais velha ela vai começar com um quadro de dor na barriga, que inicialmente vai ser uma dor não tão bem localizada, uma dor mais difusa, e depois ela vai se localizar ali no quadrante inferior direito, né, no lado direito da barriga, né? E é quando normalmente os pais suspeitam, tá com dor do lado direito, acho que pode ser apendicite,
né? Então é importante a gente pensar nas diferenças entre uma apendicite, por exemplo, e uma gastroenterite, que é outra das principais causas de dor de barriga na infância, né? Então a dor da apendicite é uma dor que ela é contínua, a criança está o dia inteiro com aquela dor, né? Diferente da dor da gastroenterite, que costuma ser em cólica, a criança a hora está bem e a hora sente uma cólica forte, né, da contração ali do intestino, que faz com que ela tenha uma crise de cólica, depois passa essa crise de cólica e a criança melhora. Na apendicite não, a criança está o dia inteiro com essa dor. E é uma dor que piora com o movimento. Então a criança está sempre quietinha, não quer brincar, está encolhida, né, não quer se mexer muito. Se ela vai de carro para algum lugar, se o carro passa em algum buraco, algum quebra-molas, ela sente uma piora dessa dor, né, porque tem algo inflamado ali dentro da barriga. E não vem acompanhado de febre? Pode ter febre, né? Assim, o quadro tradicional, né? No início do quadro não ter febre e mais, conforme ele vai avançando, começa a surgir a febre. Algumas crianças têm a febre desde o início, né? Assim como os vômitos. Algumas crianças têm vômito desde o início do quadro. Outras, né, começam com a dor, que é o mais comum, e depois iniciam com vômitos e febre. E tratamento? Antibiótico, né, e cirurgia, né? Então é importante que assim que seja feito o diagnóstico, a criança já comece um antibiótico, né? Normalmente ela vai ser internada no hospital, vai começar o antibiótico e o cirurgião vai ser acionado para realizar a cirurgia. É uma cirurgia de emergência? É de urgência, isso. Né, normalmente a gente fala assim que as cirurgias de urgência elas podem ser realizadas em até 24 horas do diagnóstico, né? Mas é uma cirurgia de urgência, deve ser feita até 24 horas ali do diagnóstico. E daí como que funciona a cirurgia? É uma cirurgia muito complicada? A gente sabe que toda cirurgia envolve vários pontos e sempre tem o seu grau de complicação, mas como que a gente pode definir a cirurgia da apendicite? Depende de como a criança se apresenta pra gente. Se a criança chega, né, estando ainda bem, não tendo sinais de sepse, né, e não estando com o abdômen ainda muito inchado, porque quando a criança está com uma apendicite mais avançada, o resto do intestino ele para assim de funcionar, fica mais preguiçoso, então ele começa a inchar. Então, às vezes a criança chega pra gente com o abdômen já muito distendido, muito inchado, né, e já com sinais de sepse. Se a criança chega pra gente, né, não ainda com esse quadro de sepse, com uma apendicite um pouco mais inicial, ou até mesmo que esteja um pouco mais avançada, mas que ela não esteja nem instável, né, nem com o abdômen muito distendido, a cirurgia a gente vai poder fazer ela por vídeo, né, que é uma maneira um pouco menos invasiva, né, a videolaparoscopia. Então a criança vai passar por uma anestesia geral e a gente consegue fazer a apendicectomia por vídeo, né, por videolaparoscopia. O procedimento costuma ser rápido, em torno de 30 minutos a 1 hora, mais ou menos, né, e se resolve tudo por ali, né. Agora, se a criança já chega pra gente, né, com um quadro mais avançado, de muitos dias de evolução, com o abdômen muito distendido, já com sinais de sepse, às vezes a gente precisa fazer já a cirurgia aberta. Aí sim, é uma cirurgia um pouco maior, a criança sente um pouco mais de dor no pós-operatório e a recuperação é um pouco mais prolongada. E aí, pensando na recuperação, a criança, quando que tem alta, o que as mães precisam saber em relação a curativos, quanto tempo que a gente vai precisar cuidar ali daquele local? Se for uma apendicite um pouco mais inicial, né, não tiver pus, não tiver perfuração do apêndice, pode ser que até no dia seguinte, né, 24 horas depois da cirurgia, a criança consiga ir para casa e a recuperação costuma ser mais rápida. Agora, se é uma apendicite que já tem perfuração, já tem esse pus dentro da cavidade abdominal, aí a recuperação é mais prolongada, né? Ela normalmente fica mais tempo internada, fazendo um antibiótico na veia. A questão da alimentação, né, também é um pouco, a gente vai com mais parcimônia na hora de alimentar a criança, então pode ser que nos primeiros dias ela ainda precise ficar ou em jejum ou só com uma dieta líquida, né, e ela costuma ficar mais ou menos 1 semana internada, né. Só depois disso que ela vai ir para casa, depois que tiver completado esses antibióticos e já tiver conseguindo se alimentar bem, né. E depois que ela vai para casa, a gente sempre orienta, né,
ficar entre 7 a 15 dias em casa, dependendo do caso, né, afastada da escola, e 30 dias sem atividade física. Então, a criança vai poder caminhar, subir, descer escadas, só que ela não pode jogar bola, pular, correr, né, realmente fazer algum esforço para não formar alguma hérnia ali na região da cirurgia. Perfeito, adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações e até a próxima. Até, muito obrigada. Agora nós vamos conversar sobre um assunto que muitas famílias buscam informações sobre. O tema é infertilidade e quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse assunto é o nosso ginecologista, Dr. Felipe. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite e pela insistência porque eu viesse aqui. Conseguimos, porque eu sei que vale muito a pena e tem muita informação boa para dividir com quem nos acompanha. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então, para a gente entender, quando a gente chega nesse diagnóstico, qual é o caminho que essa família, que esse casal passa para ter esse diagnóstico de infertilidade? Então, primeiramente a gente precisa saber que o casal é infértil, então os dois precisam sempre ser investigados. Quando a gente considera um casal infértil? Em casais onde a mulher tem mais de 35 anos, a partir de 6 meses tentando, a gente já considera infertilidade. Já em mulheres com menos de 35 anos, a partir de 1 ano tentando, a gente considera infertilidade. E aí, então, o casal quer um bebê. Tá se programando, tá tentando, tá namorando e não tá conseguindo. Passou 1 ano. Então, foi até o ginecologista, vocês estão com dificuldade. Então, temos aí uma infertilidade. Qual é o próximo passo que vem pela frente para essa família? Então, muitas mulheres chegam querendo descobrir se são férteis ou não antes mesmo de tentar. E isso, infelizmente, a gente não consegue. Não é possível se dar um diagnóstico de infertilidade num casal que não está tentando. A partir de um momento em que chegou esse tempo e o casal não conseguiu engravidar, são pesquisados fatores de infertilidade, né? Existem fatores ovulatórios, por exemplo, mulheres com ciclos menstruais muito irregulares, que muitas vezes não ovulam, fatores masculinos, como alterações no espermograma, já fatores femininos como obstrução das tubas uterinas, endometriose, pólipos endometriais, miomas. Então, a partir do momento que esse casal chega, com uma própria anamnese a gente consegue descobrir alguns fatores e existem alguns exames complementares, né, como ultrassom, ressonância, a esterossalpingografia, que é um exame muito investigado, muito perguntado pelas pacientes como deve ser feito, que é para investigar a perviedade ou não das trompas. E muitas vezes até mesmo é necessário se realizar uma cirurgia, né, uma laparoscopia para se investigar se existe algum motivo que não foi descoberto só com exames de imagem. Então tem várias questões e cada pessoa vai apresentar uma situação, às vezes pode ter até mais de uma, né? Exatamente. E aí dependendo desse diagnóstico, do que se encontra, vem o tratamento. Exatamente. Então tratamentos diferentes também, doutor. Exato. Existem vários fatores que são levados em conta no momento de se definir o tratamento. Um deles, e que tem pesado cada vez mais hoje em dia, é a idade da mulher, né? Muitas mulheres estão deixando para engravidar mais próximo ou até mesmo depois dos 40 anos. E eu gosto muito de lembrar que a reserva de óvulos, a quantidade de óvulos, ela diminui a partir do momento embrionário da mulher. Antes de ela nascer, ela já está perdendo óvulos. E isso acontece todos os anos, independentemente de usar anticoncepcional, DIU, de menstruar, de não menstruar. É um fator genético de cada uma. Então, quanto mais tarde a mulher tentar engravidar, mais difícil. Primeiro, por fatores genéticos. Esses óvulos têm menor qualidade genética. E segundo, porque muitas mulheres têm uma queda uma queda mais intensa, digamos assim, dessa reserva de óvulos. Então, algumas mulheres com 35 anos já estão até entrando em menopausa. Então, elas têm uma reserva ovariana mais baixa mais cedo. Enquanto outras, até perto dos 40 anos, podem ter ainda uma boa reserva, mas muitas vezes esses óvulos têm uma baixa qualidade genética, o que acaba dificultando muitas vezes uma gravidez espontânea, né? Então, para eu entender, se a gente deixa muito para depois, passou dos 35, e a gente precisa de um tratamento, se vai precisar de um tratamento, fica ainda mais difícil. Sim. Porque às vezes os tratamentos levam um tempo. Exatamente. E daí, quanto mais tarde a gente tenta programar essa gestação,
mais tarde tudo vai acontecer, porque a gente não sabe se a gente, como você falou, se é fértil ou não antes de tentar. E aí, não, mas lá perto dos 40, daí chegou a tentar 40, passou um ano, 41, mais um tratamento. A gente vai chegar onde? Em 45? Exatamente, por isso eu acho muito importante quando eu recebo um casal, especialmente a partir de 30 anos, é fazer uma avaliação da reserva ovariana dessa mulher. Aí a gente investiga os vários fatores de infertilidade que podem existir naquele casal e a partir da reserva e desses fatores se definir o tratamento. Porque realmente, muitas vezes a paciente chega com mais de 40 anos e uma baixa reserva ovariana e tem indicação de fazer uma cirurgia, que depois dessa cirurgia ela vai precisar de um tempo muito grande para poder engravidar. Muitas vezes a gente indica um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, onde se retira o fator cirúrgico e essa mulher pode engravidar em menos tempo. Então é uma coisa a se pensar, especialmente em mulheres com idade mais avançada. Interessante. E quando a gente pensa nesse casal, a gente tem que pensar que existe uma mulher e um homem. E os dois precisam ser avaliados para a gente tentar chegar na tão sonhada gestação. Porque às vezes a mulher, eu já fiz de tudo, mas o marido nem fez nada ainda. Exatamente. Sempre também na primeira consulta num casal considerado infértil, deve ser investigado um fator masculino, né? E o exame mais básico que se tem, que infelizmente muitos homens têm até preconceito em fazer, mas ele é extremamente necessário, é o espermograma, né? Muitas vezes eu explico para os casais, isso não vai te fazer menos homem, mais homem, não é essa a questão. A questão é que se vocês têm o desejo de ter um bebê, isso precisa ser investigado. Muitas vezes a mulher se submete a uma série de exames, desde a adolescência já, né? A mulher se cuida muito mais do que o homem. E aí no momento que o homem precisa fazer um exame, muitas vezes ele desiste ou não quer fazer, né? E é um exame extremamente importante. Não adianta eu descobrir numa mulher um fator tubário, por exemplo, a tuba está obstruída, uma endometriose, se realiza a cirurgia e aí depois da cirurgia se vê que o homem tem um problema de sêmen e já se perdeu muito tempo, muitas vezes, e é um problema que muitas vezes, infelizmente, precisa ser resolvido com fertilização in vitro. Então, tem sim, sempre que ser investigado o fator masculino, né? E outro ponto também que eu acho interessante da gente falar e abordar a respeito de mudanças no estilo de vida. Sim. Isso também tem uma relevância, né, doutor? Sim, com certeza. Peso ideal, atividade física, hábitos saudáveis, por exemplo, não fumar, praticar exercícios físicos, tudo isso é muito importante, né? Hoje em dia se coloca muitas vezes a culpa em outros fatores, né? Muitas mulheres, muitos casais, às vezes querem achar outros motivos para não conseguirem engravidar e, às vezes, sim, o fator dos hábitos de vida é muito importante. As mulheres chegam muitas vezes querendo tomar vitaminas e medicamentos que são divulgados na imprensa ou em estudos e não querem fazer o básico, que é ter uma boa alimentação, né? Existe muito a questão do ácido fólico, vitaminas e tudo mais, mas não é isso que vai fazer um casal engravidar, né? Não é simplesmente tu chegar lá, tomar uma vitamina e tu vai sair com o bebê no colo, muito longe disso, na maioria das vezes, né? Então, sim, hábitos saudáveis são de extrema importância. Adorei, obrigada por dividir tantas informações conosco. Se você ficou com alguma dúvida, se você está passando por essa situação, quer conversar com o nosso doutor, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, coloca o nome do Dr. Felipe lá, você vai encontrar o Instagram dele e vai poder falar direto com ele, né, doutor? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.